Olá, o meu nome é Fabiana Carvalho e a palestra de hoje será o passo a passo na escrita de um artigo científico. A aula será dividida em 3 partes, em que eu mostrarei as técnicas utilizadas na escrita conscienciológica, a seleção de 5 técnicas muito específicas para mim, mas que você pode utilizar outras, você pode criar uma técnica também sua, mas eu escolhi 5 técnicas bem específicas e bem importantes para mim. Também falarei sobre a divisão do artigo, então que partes compõem um artigo científico, e por fim eu falarei do passo a passo da escrita do artigo, mas na verdade o meu passo a passo, ou seja, como que eu estruturo as etapas de um artigo científico, as etapas de uma escrita, da escrita científica. Não importa se é na conscienciologia ou se é na ciência convencional. Então, a gente pode usar abordagens similares mesmo dentro da conscienciologia. E a minha ênfase com essa palestra é a escrita num contexto proexológico, especificamente para a revista Proexologia. Cada revista tem as suas diretrizes, tem as suas normas de publicação, então é importante que antes de publicar qualquer artigo, você possa identificar quais são as normas de publicação de determinado artigo e de determinada revista, para que você possa escrever o seu artigo já nessas normas. Bom, então eu vou começar falando um pouco das técnicas. E todas as técnicas foram com base em um livro que se chama Redação e Estilística Conscienciológica, da Marina Tomás e Antônio Pitaguari, escrito em 2010. Só um pouquinho que eu vou pegar o livro. Então, o livro que eu usei para fazer essa parte, a escolha dessas técnicas, é esse livro aqui, Redação e Estilística Conscienciológica. É um livro que é bem específico para a escrita da conscienciologia, muito bom, e ele traz então os exemplos dessas 5 técnicas listadas aqui e que eu uso já algumas delas há mais tempo e eu gosto muito de trabalhar com essa ideia. Então a primeira técnica é a técnica da cosmovisão, que consiste em você ter uma visão mais ampla sobre o seu cotidiano, uma visão ampla sobre a vida, não sobre apenas um tema, mas sair um pouco da caixinha de pensar daquela maneira materialista. Então, quando a gente fala de pesquisa conscienciológica, é importante que a gente possa também ter outras ferramentas e ter uma visão um pouco maior sobre os aspectos da nossa vida. Se a gente fica muito focado em questões materiais, em questões muito do dia a dia, nós não vemos a grandiosidade proposta pela conscienciologia, enfim, pela ciência convencional também, mas a gente acaba ficando muito restrito em uma pesquisa mais convencional, mais científica. Então, eu gosto muito de usar a técnica da cosmovisão como uma abordagem de ampliar a minha visão sobre a vida. A técnica da circularidade é você ter várias ideias sobre o mesmo tema. Então você, por exemplo, vai ter um tema principal, um tema central, e a partir desse tema você vai traçar perspectivas sobre ele. Então você, por exemplo, vai usar esse tema principal e vai tirar, por exemplo, os sinônimos, os antônimos daquele tema. Você vai tentar ampliar a sua visão sobre um determinado tema. A técnica do detalhismo é uma técnica que eu utilizo também, que é você detalhar o máximo possível a sua pesquisa. Então, no momento que você está escrevendo sobre qualquer assunto, você sempre começa, geralmente nós começamos de uma maneira mais ampla para ir aprofundando e especificando o tema. Então, quando nós estamos diante de um tema novo, é muito comum que esse detalhismo ele vá se aprofundando. Então, a gente começa mais amplo para ir detalhando cada vez mais.
Ao longo de vários anos de pesquisa, então, por exemplo, se você tem um tema de pesquisa e trabalha esse tema há 5 anos, ele vai ter um detalhismo maior do que quem está começando agora. Então, se você é um novato, vá aos poucos focando nisso. E se você é veterano, pode aprofundar cada vez mais. E ir no detalhe, buscar várias fontes, esgotar fontes. Eu sempre acho interessante uma visão de que nós podemos ter, por exemplo, um tema de pesquisa e a partir desse tema a gente tentar pegar tudo que se escreveu sobre esse tema. Hoje em dia isso é quase impossível. Agora, se é um tema novo, se é um tema diferente, você consegue ter uma abordagem mais aprofundada e pegar tudo que foi escrito sobre esse tema, ou praticamente tudo, principalmente quando ele é um tema novo. Então, quanto mais tempo de pesquisa você tiver naquele tema, mais você vai conseguir detalhar isso e aprofundar. Agora, começou a pesquisa hoje, saiba que vai ter um passo a passo, vão ter etapas para que você consiga chegar nisso. Agora, não deixe de pesquisar, de escrever, porque ainda não conseguiu chegar num detalhismo suficiente e um aprofundamento suficiente. Se você deixar, muitas vezes, o perfeccionismo ele pode ser um traço que vai te dificultar na escrita, porque você vai querer, muitas vezes, chegar num ponto de escrita ou de pesquisa mais aprofundado em pouco tempo. E isso não é a realidade, isso é um passo a passo realmente. Então, essa técnica, realmente eu valorizo muito, mas ela realmente vai aprofundando e a gente vai conseguindo detalhar mais ao longo do tempo de pesquisa. A outra técnica que eu trouxe para vocês é a técnica da exaustividade, que está bem relacionada também com a outra, de detalhismo, mas ela se relaciona a você chegar à exaustão num tema, que é o que eu até já falei um pouquinho antes. É de você também esgotar fontes, de você procurar muito materiais sobre aquela fonte. Na Conscienciologia, é muito comum que nós usemos, por exemplo, temos um tema principal e a gente fica muito focado no que foi escrito dentro da Conscienciologia. E é importante também que a gente possa variar um pouco a literatura existente sobre o tema. Então, por exemplo, se eu pesquiso, uso, por exemplo, resiliência, pesquiso sobre esse tema, resiliência. E a resiliência, dentro da Conscienciologia, vão ter vários artigos já escritos, mas existe uma série de autores internacionais e nacionais que já escreveram sobre esse tema, dentro da psicologia, da ciência do comportamento. Se eu menosprezar essa literatura, muitas vezes eu vou desprezar coisas importantes que poderão me ajudar a entender mais o tema e também poderão fazer com que outras pessoas que forem ler os meus artigos possam aprofundar as pesquisas delas também. Então é importante que a gente não fique focado num único tema, numa única fonte de busca de artigos, mas sim que nós ampliemos isso para que a gente possa ter mais conteúdo para ser apresentado. E por fim, eu trouxe para vocês também a técnica da repetição, que é o fato de escrevermos todos os dias. Repetir, 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 repetir. Então, escrever num dia, no outro, como eu falei na palestra anterior a essa, que de uma certa maneira se complementa a essa palestra, escrevam 5 linhas por dia, 10 linhas por dia, mas façam uso da escrita, porque o hábito vai fazer com que cada vez a gente melhore mais na escrita e faz com que a gente não perca o foco e consiga realizar todo dia. Porque, como eu falei na semana passada, um dia perfeito não existe e é importante que a gente saiba aproveitar o nosso dia e usar, às vezes, 10 minutos desse dia para escrever alguma coisa. E isso ajuda demais. Bom, outra questão que eu trouxe também é a questão do mapa mental ou mapa conceitual. Eu utilizo muito para as minhas pesquisas e eu aprendi a usar há pouco tempo o mapa mental, um programa de mapa conceitual que até no final da palestra
eu trago para vocês. Eu vou falar o nome do programa direitinho. O mapa mental nada mais é do que você pôr a ideia central do que você vai pesquisar e você esgotar todas as possibilidades daquele tema. Então eu gosto de fazer isso antes de escrever, porque eu consigo esgotar o que eu sei sobre aquele assunto antes de fazer pesquisa sobre ele. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da resiliência. Se eu vou estudar resiliência, eu ponho o tema central no meio e a partir desse tema central eu coloco subtemas. Por exemplo, definição de resiliência. Eu escrevo o que é, não no mapa. Ali eu só vou colocar o tópico, resiliência. E eu posso fazer um fluxo. Então, por exemplo, se eu tenho a resiliência como central, eu posso pôr um subtópico, definição da resiliência. Aí eu vou colocando subitens nesse subtópico. Por exemplo, eu especifico o que eu acho que tem que ter na definição de resiliência. É algo que é flexível, a pessoa se adapta a situações, então eu posso pôr palavras que sintetizem isso. Adaptação, flexibilidade. Eu vou pondo palavras-chave que vão me dar a ideia do que eu acho que tem que ter na definição. E eu vou fazer isso com tudo que eu lembrar sobre aquele tema. Depois que eu faço isso, é que eu vou para a pesquisa escrita e aí sim eu vou ler sobre o assunto, eu vou pesquisar o que os outros autores já falam e a partir disso eu consigo aprofundar esse mapa mental. E aí eu vou acrescentando itens nele, mas de uma maneira geral eu sempre inicio com o que eu sei, para eu saber e ter uma visão sobre o que eu conheço sobre aquele assunto. E também eu faço isso por um outro motivo, porque eu consigo ter uma visão lógica sobre onde eu quero chegar com aquele tema. Eu tenho um início, um meio e fim. Então, para mim, que gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto muito de trabalhar com fluxo, com o que vai de um ponto para outro, eu consigo ter uma visão clara sobre o que eu estou pesquisando. Então, eu uso muito mapa mental e antes eu usava um arquivo, eu abria um arquivo do Word e simplesmente listava o que era importante para mim, que tinha que constar, não em forma de mapa mental, mas sim em tópicos. Isso já ajudava muito. Então, às vezes, para uma pesquisa mais simples, eu faço dessa maneira ainda. Agora, quando é uma pesquisa mais complexa, que eu preciso pensar um pouco mais, é uma forma de eu também abrir o meu horizonte sobre aquele tipo de pesquisa, ou sobre aquela temática em si. Agora, vamos falar da divisão do artigo propriamente dito. E eu vou contar uma pequena história antes de começar a explicar essa parte. Eu sempre li artigos, né, desde a faculdade, na Conscienciologia também, mas desde a faculdade a gente faz muita leitura científica. E uma vez assisti uma palestra que abriu um pouco o meu horizonte e até abriu a forma com que eu vi o artigo científico. O professor ele foi explicar sobre o artigo, sobre como escrever um artigo bem na metodologia científica, e ele colocou o seguinte exemplo. Pense numa história que a gente ouviu desde criança, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Todos nós, eu tenho certeza absoluta que crescemos ouvindo histórias, crescemos sabendo enredos, novelas, séries de televisão, enfim, e a história também infantil fez parte da nossa infância. Então nós temos cognitivamente uma forma de entender essas histórias, porque desde pequeno isso é inserido na nossa forma de pensar. E o artigo, ele também é uma história que está sendo contada por alguém. Então, quando ele deu o exemplo até da história da Chapeuzinho Vermelho, e ele começou a falar assim, quem são os personagens? Qual é o enredo da história? Qual é o desfecho dessa história? E ele começou a fazer uma transposição disso para o artigo científico. E fez todo sentido para mim, porque quando nós temos um artigo científico, nós temos uma história que está sendo contada. E qual é essa história? Então, quem são os personagens da história?
Qual é o tema central? Qual é o enredo, né? Qual é o desenvolvimento? E qual é o desfecho dessa história? Então, toda história tem um começo, um meio e um fim. Além de informações sobre o autor, sobre o título, nós temos todo esse encadeamento e nós sabemos como fazer isso. Além de sabermos como fazer, nós sabemos interpretar isso. Então, quando nós pegamos um artigo para ler, é isso que nós esperamos, que o autor que esteja escrevendo consiga nos passar a informação o mais clara possível e nesse encadeamento que consiga nos passar um início, um meio e um fim, consiga nos apresentar os personagens, qual é a caracterização dos personagens. Quando a gente fala em personagem, a gente está falando em tema central. Eu posso pensar, por exemplo, em personagem como o tema resiliência, por exemplo, e caracterizar, definir esse tema. Quando eu for definir quem é o meu personagem, o que ele fez, como ele funciona, qual é o mecanismo de ação. Estou dando um exemplo, né, bem específico. E aí, com isso, a gente consegue entender melhor um artigo. Então, não esqueçam disso quando forem escrever ou quando forem ler. Vocês precisam buscar uma coesão no texto e uma finalização do texto. Porque como revisora, muitas vezes eu pego artigos que faltam essas linhas que para mim parecem básicas. Mas para aquela pessoa que está escrevendo aquilo, por alguma razão, não foi básico. Não foi uma informação que ele achou que deveria estar presente naquele artigo. Então, sempre lembrem disso. E aí eu fiz uma divisão aqui para vocês em 3 partes básicas de um artigo. Os elementos pré-textuais, o corpo do artigo propriamente dito e os elementos pós-textuais. Aqui no material que eu posso, me disponibilizo até a passar para quem tiver interesse, porque eu sei que quem for assistir agora não tem acesso à palestra, não tem acesso aos slides, então eu posso passar isso, ao final eu passo o meu e-mail. Então, nós temos essa divisão muito clara do que é o início do artigo, que seria então o título, os autores, o resumo, as palavras-chave do artigo, todo o corpo do artigo, que é constituído da introdução, do desenvolvimento e da conclusão desse artigo, e os elementos pós-textuais, que seriam as referências bibliográficas e anexos e apêndices, se houver. Na minha divisão aqui para essa aula, eu excluí os elementos pós-textuais, porque eu entendo que esses elementos pós-textuais, eles vão estar relacionados principalmente para pesquisas científicas, por exemplo, convencionais, uma tese, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso. Então, o que eu vou usar aqui é a conclusão com o fechamento e as referências bibliográficas, que isso sim são importantes. Então, o título. O título ele tem que ser atrativo, ele tem que sintetizar a ideia do artigo, porque o leitor vai, em primeiro lugar, ler o artigo, a chamada do seu trabalho. Se você põe um texto muito longo, se você não sintetiza adequadamente, mas assim, sintetizar explicando o que tem que ter o artigo, o que contém o artigo, você não vai conseguir apresentar para o leitor o mais importante do seu artigo, que é muitas vezes essa síntese, a ideia real dele, central desse artigo. Então, fazer o título bem atrativo é importante. Logo depois você vai colocar o seu nome ou dos autores que estão relacionados ao artigo com um mini currículo. De todo o seu currículo, você vai selecionar o que é importante. E nem sempre o que for importante para esse artigo é toda a sua história. Você vai sintetizar também, vai selecionar o que é mais importante. Então, às vezes, de acordo com a publicação, de acordo com o artigo, você vai selecionar o que convém, o que se relaciona com a revista que você está apresentando. E aí, vamos para o resumo.
O resumo ele pode ser estruturado ou não estruturado. Quando o resumo é estruturado, ele vai conter todas as partes do artigo. Então, ele vai ter lá a palavra introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão, escrito no corpo do resumo. A maioria dos artigos, e no caso na revista Praxeologia, nós não utilizamos o resumo estruturado, ele é não estruturado. Porém, eu faço sempre estruturado para mim, e se a revista não solicitar estruturado, eu retiro essas palavras ao final. Por que eu faço isso? Para eu não esquecer nenhuma informação importante nesse resumo. É muito comum também nós lermos resumo em revisões que não contém realmente uma síntese fiel daquele texto. Só tem o início, só tem a introdução, não tem o objetivo, e aí acaba ficando um resumo que não apresenta aquele artigo da maneira adequada. E a mesma coisa que eu falei sobre o título vale aqui para o resumo. O resumo é o que você vai mostrar sobre o seu artigo, ele vai ser a porta de entrada do seu artigo. Eu vou dizer que muitas pessoas não vão ler o seu artigo por duas razões. Muitas vezes não é um interesse naquele momento da pessoa, e aí ela vai ler o resumo, aquilo vai ser suficiente para ela naquele momento, mas ela vai guardar aquela informação para um determinado momento, um segundo momento, ela, enfim, trabalhar e aí voltar aquele texto. Às vezes ela vai voltar para um tema de pesquisa que se relaciona ao seu artigo, e aí realmente vai ler o seu artigo num segundo momento. Mas então, num primeiro momento, as pessoas podem só ler o resumo com esse intuito. Por exemplo, leu, não é o momento de eu ler agora todo o artigo, mas fiquei satisfeito com o resumo. E pode ter aquele grupo de pessoas que vai ler o seu resumo e não achou que aquele artigo enfim, o resumo não foi suficiente para fazer a pessoa desejar ler o seu artigo. E aí, nesse caso em específico, você poderia ter escrito, às vezes, um resumo um pouco melhor. O que é escrever um resumo melhor? É você apresentar a sua pesquisa de uma maneira sucinta, breve, mas que você não omita nenhuma informação. Por isso que eu gosto de colocar todo o resumo estruturado e depois tirar as palavras, caso não seja necessário. O resumo normalmente tem o máximo de 250 palavras, e no caso da revista Praxeologia, ele é escrito em português, inglês e espanhol, assim como as palavras-chave. Ele não deve constar citação de autores. Eu já vi artigos assim, não é o que eu mais gosto, porque o resumo é uma maneira de você apresentar a sua pesquisa. 250 palavras é muito pouco para fazer toda uma síntese. E se você ficar fazendo citações de autores, eu acho que ocupa um local, um número de palavras que é grande e que vai atrapalhar a leitura de quem está fazendo a leitura, no caso o leitor desse resumo. Então eu acho que para usar uma citação, já o nome de um outro autor no resumo, é por alguma característica muito específica do seu artigo e reflita muito bem se é realmente necessário. O resumo também vai fornecer uma ideia abrangente do seu trabalho, como eu já falei. Vai fazer com que você sintetize a informação que vai ser apresentada no trabalho como um todo. E ele tem que ser muito bem escrito. Eu nunca vou esquecer do que o professor Valdo falava sobre os resumos. Eu ouvi uma vez ele falando que os pesquisadores da conscienciologia muitas vezes não valorizavam tanto o resumo, e ele era extremamente importante por esses motivos que eu falei, principalmente porque muitas pessoas só lerão o seu artigo se o resumo for do agrado do leitor. E se ele não estiver bem escrito, é mais complicado que isso aconteça. Bom, as palavras-chave, então, também são em 3 idiomas, e elas vão ser necessárias para facilitar a busca do seu artigo. Então, um exemplo, se você vai escrever sobre estado vibracional, a técnica do estado vibracional na
nos sintomas de ansiedade, por exemplo. Então, você tem que ter uma palavra-chave, vai ser estado vibracional. Porque se alguém quiser pesquisar sobre estado vibracional, vai encontrar o seu artigo. A outra palavra-chave deve ser ansiedade. Porque se alguém estiver procurando alguma pesquisa sobre ansiedade, vai chegar no seu artigo. Outra opção seria técnica, porque o EV é uma técnica. Pode colocar também sintoma, patologia ou doença psíquica, enfim, pode ampliar essa busca, porque a palavra-chave serve para que você faça um link de quem está desejando buscar esses temas e localize o seu artigo. Ela também sintetiza a ideia do artigo. Logo, se você conseguir organizar bem a síntese do seu artigo, você vai chegar ali de 3 a 7 palavras-chave tranquilamente. Então, é importante que também seja bem direcionado e tenha muita lógica perante o que você está escrevendo. Muitas vezes não é fácil fazer essa parte também. Bom, eu desmembrei agora o corpo do artigo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora eu falarei então sobre a introdução do artigo. A introdução, ela introduz o tema principal e ela vai do amplo para o específico. Sempre o ideal é começar a introdução falando amplamente sobre aquele assunto e ir especificando até chegar na sua temática. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você dá uma ideia geral do que você quer, do que já se fala sobre aquele assunto, para chegar naquele funil, né, que é o que você está pesquisando propriamente. É muito difícil fazer isso. E dependendo do tema, como existe muito material escrito, acaba sendo difícil selecionar o que é importante para constar na introdução. Então, é realmente importante que vocês possam fazer essa organização de uma maneira bem sucinta e também criteriosa. E o mapa mental ajuda a também dar essa visão para vocês. No final da introdução, você pode também listar as suas hipóteses, se você achar necessário, isso não é obrigatório. Eu gosto muito de trabalhar com hipóteses, mesmo quando eu faço autopesquisa, porque pode ser que naquele momento eu esteja com uma ideia relativa, às vezes eu sei um pouco sobre o meu caso, eu estou fazendo uma pesquisa que ainda não acabou, mas eu já quero escrever um artigo da parcial daquela pesquisa. E quando eu tenho uma hipótese, eu tiro aquela obrigatoriedade de ser uma verdade absoluta, que a gente não trabalha com isso na conscienciologia. Nós trabalhamos com ideias relativas. Então, quando a gente fala em hipóteses, você também se dá a chance de rever essas ideias depois de um tempo de pesquisa. Então, eu gosto muito de trabalhar com hipóteses. E eu sempre finalizo, e na verdade isso é uma norma, finalizo a introdução com o objetivo da pesquisa. E mesmo uma autopesquisa tem que ter um objetivo. Afinal de contas, se eu tenho um traço meu que eu mudei ou estou mudando, essa mudança, ela diz respeito a mim. Então, ela é um indicador de uma reciclagem intraconsciencial, é um indicador que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando. Mas quando eu decido usar essa autopesquisa para uma publicação e eu desejo transpor isso de mim para os outros, eu tenho que ter um objetivo nisso. E eu preciso deixar isso muito claro na introdução. Qual é o objetivo que eu quero com essa... Não interessa se é um artigo, se é um relato, o que quer que seja, existe um objetivo nessa explanação, nessa escrita. E é isso que eu vou ter que passar e mostrar para os meus leitores claramente, sem preâmbulos, nada. O objetivo dessa pesquisa e aí, apresentar esse objetivo. Na revista Proexologia, além da introdução conter tudo que eu falei, também pode colocar a metodologia empregada. Quando a metodologia for uma metodologia mais sucinta, menos trabalhada, você pode pôr na introdução.
Agora, eu particularmente prefiro separar a metodologia da introdução, porque você dá um destaque especial para algo que é muito importante na pesquisa, é a metodologia. E essa metodologia é a que você criou, principalmente quando diz respeito à autopesquisa. Ou seja, o que você está transmitindo de novo aos leitores. Não é só o conteúdo, mas sim a metodologia que você usou para chegar naquela escrita, ou naquela superação, ou naquele diagnóstico. Enfim, o que você fez que chegou naquele resultado. E então eu vou agora para a terceira parte, que é o desenvolvimento do artigo. O desenvolvimento, ele desenvolve o tema principal do artigo. É onde nós podemos apresentar o método, é onde nós apresentaremos o resultado, a discussão do que a gente trouxe, as reflexões sobre o que está sobre o tema central, ou as reflexões que nós fizemos a partir daquele tema, ou a partir daquela superação, enfim, daquela pesquisa. E é extremamente importante que a gente possa apresentar isso para o leitor. Por isso que eu gosto particularmente de separar. Embora na revista o autor possa escolher se ele vai colocar a metodologia na introdução ou ele vai deixar essa metodologia como um tópico à parte. Ali você vai apresentar o método de pesquisa, como que você vai apresentar esse método, quais os instrumentos você usou para fazer essa pesquisa, que procedimentos você usou. Isso, se você vai fazer uma revisão de literatura, você não precisa apresentar o método. Pode apresentar esse método lá na introdução, porque ele vai ser pequeno. Você vai colocar como você fez a busca dos artigos ou da bibliografia. E isso eu acho extremamente importante e às vezes eu percebo que falta. Quando nós colocamos a forma com que nós buscamos esses artigos e selecionamos esses artigos, nós damos ao leitor uma possibilidade dele também fazer essa seleção. Então pode ser um fluxograma, pode ser escrito, que banco de artigos você buscou, enfim, da onde você pegou, de que local. Eu acho interessante. E o desenvolvimento todo, esse corpo do artigo, é a principal parte dele. É onde você vai argumentar, é onde você vai apresentar os seus pontos de vista, onde você contra-argumenta, às vezes, o que um autor já falou sobre aquele assunto. É a parte de ineditismo que você traz. É a parte que você tem de diferente dos outros autores. É o que vai fazer a diferença, muitas vezes, para um leitor que está começando tanto a leitura daquele tema, quanto muitas vezes a pesquisa daquele tema. Então, todo mundo tem algo a oferecer, todo mundo tem algo que pode contribuir com o outro. O que é esse seu algo? É aqui que deve constar. Então, na revista também da Praxeologia, nós dividimos essa parte em seções. Está lá nas normas de publicação, tem lá as seções. Então, você pode pôr a discussão, as técnicas, os resultados e os argumentos. Toda pesquisa, autopesquisa ou pesquisa convencional, tem que ter um resultado. Não interessa se esse resultado é numérico ou se é um resultado qualitativo, mas tem que ter um resultado. O que ocasionou aquela pesquisa? Como eu falei no início, nós esperamos, ao final de qualquer história, um resultado. Não interessa se esse resultado ainda não é definitivo, e na verdade nenhum resultado é definitivo, ele vai mudando, mas qual foi o resultado das suas reflexões naquele momento? Esse ponto você pode colocar, então, e apresentar nessa parte. E aí, por fim, a conclusão do artigo, nós concluímos a pesquisa, e tem que ter esse fechamento, e a conclusão da pesquisa, ela deve se relacionar com o objetivo que você trouxe na introdução. É importante que não falte esse link, que é a coesão do texto, que é mostrada em todo o texto. Quando você fecha a sua conclusão sem responder o seu objetivo inicial, se ele foi alcançado ou não, você deixa um gap, que é como se você estivesse falando de A e respondeu B.
Então tem que estar conversando, a conclusão conversa com o objetivo. Então responda esse objetivo ao final. Pode ou não ter o agradecimento ao final, né, depois da conclusão, das considerações finais, você pode agradecer. Às vezes é um agradecimento específico para alguma pessoa que ajudou em alguma parte da pesquisa. Eu vejo que é muito comum nós citarmos os agradecimentos em trabalhos de conclusão de curso, em alguma pesquisa que envolve, né, uma tese, uma dissertação, uma pesquisa de doutorado ou mestrado. Mas aí o agradecimento vai ser diferente, vai ser um agradecimento no início do trabalho e que vai explicar, às vezes, um contexto lá que envolveu aquela pessoa, vai ser um agradecimento maior, enfim. Esse agradecimento que eu me refiro agora ao final é muito pontual, é breve. Agradeço tais e tais pessoas por isso e aquilo. Às vezes foi uma revisão, às vezes foi alguma ajuda pontual em algum momento da escrita ou até alguma ajuda pessoal a você, que você acha que vale a pena, então, um tópico ao final do seu artigo para isso. Também, se não tiver, não tem problema. Por fim, as referências bibliográficas. Na revista Proexologia, nós utilizamos as referências no formato padrão da bibliografia exaustiva e específica. Então, nesse caso, existe todo um padrão que é listado no livro Homo Sapiens Reurbanizatus. O modelo é desse livro. Então, dá muito bem para pegar esse modelo e transferir isso para qualquer artigo. Então, tanto da Conscienciologia, mas aqui na revista Proexologia é esse que nós usamos. O texto todo deve dar crédito a outros autores quando forem utilizados parcialmente ou integralmente trechos de sua escrita. Então, se por exemplo você teve uma ideia a partir da inspiração que um texto de outro autor lhe forneceu, é necessário que você dê crédito a esse autor. Não dá para pegar uma ideia de alguém, colocar no seu texto, sem dar o crédito devido a quem deu essa ideia. Por que isso? Isso é questão de autoria. A mesma coisa vai valer para o seu artigo quando ele for citado por outros autores. E isso também dá oportunidade ao leitor de fazer um link com o seu trabalho. Então, se você aprofundou um tema, né, mas foi até um ponto, e você mostra outros autores que escreveram sobre aquilo, você vai possibilitar ao leitor que ele também possa se aprofundar no tema perante quem trouxe aquela ideia. E é importante que então a gente não deixe isso de lado. Todas as referências no corpo do texto eles devem ser do estilo autor, entre parênteses, data e página, ou tudo entre parênteses, autor, data e página. Então, como se fossem as normas da ABNT. Não é Vancouver, não é com um númerozinho ao lado da ideia. E sim a escrita do sobrenome do autor e a data e a página de onde você tirou aquela informação. Também a bibliografia deve estar compilada em ordem alfabética e não por ordem de aparecimento no texto. E também pode ser incluída webgrafias, bibliografias, filmografias. Então, da onde você tirou, o que você teve de ideias, de reflexões, você pode então colocar nas suas referências. E lembrando que todas as referências do seu texto devem estar citadas nas referências bibliográficas. Não dá para deixar lá um autor e um ano e não deixar depois a informação completa daquele autor, daquele artigo ou livro. Por quê? Ao fazer isso, você acaba deixando lá a informação incompleta e não possibilita que o leitor possa procurar aquele artigo na íntegra e localizar aquele artigo. E por fim, agora, o terceiro e último ponto dessa palestra é o passo a passo da escrita científica. Então, aqui é muito pessoal, eu fiz de acordo com as etapas que eu utilizo para escrever um artigo, tanto na Conscienciologia quanto na ciência convencional.
Eu tento, de uma maneira geral, seguir isso. Às vezes eu faço um pouco diferente, às vezes eu levo um pouco mais de tempo, menos tempo, mas de uma maneira geral são essas etapas que eu sigo. Então, a primeira etapa, definição do tema. A palestra que eu dei também na PEC sobre escrita de artigo no contexto proexológico aborda 1 hora sobre isso, sobre como definir o tema, como planejar a pesquisa, fazer todo esse planejamento. Então, é interessante, quem tem interesse nisso, você pode fazer a escolha do tema, definindo por várias razões, inclusive com a motivação para a escrita daquele tema. Então, naquela palestra, quem quiser aprofundar esse tema também pode assistir essa outra palestra. Então, primeiro eu defino o tema. Segundo, eu faço a busca e eu faço a leitura da literatura existente sobre aquele tema. Na verdade, até eu trouxe uma listagem aqui, mas eu inverti. O mapa conceitual é o que eu faço em segundo plano. Então, primeiro eu faço a definição do tema e depois eu faço o mapa conceitual. Esse mapa conceitual, quem quiser anotar, eu baixei um programa que se chama CMAP Tools. Então, eu não tenho como agora apresentar para vocês aqui, mas eu posso mandar para vocês essa palestra e aí está descrito então o nome desse programa. Esse mapa conceitual, eu primeiro faço ele com o que eu sei sobre o assunto, eu tento esgotar o que eu sei sobre o assunto. Para daí, num outro momento, fazer, como eu falei, a busca e a leitura da literatura existente. Essa busca, pessoal, eu tento esgotar. Obviamente, a gente não consegue fazer um esgotamento, porque hoje a informação é extremamente disseminada, nós temos muitos livros, muitos artigos sobre tudo praticamente. Então, a forma com que eu utilizo é tentar ir filtrando todo o assunto para chegar numa organização eu tento organizar para que eu consiga chegar na síntese do que eu quero pesquisar. Porque aí eu consigo, com isso, ter menos literatura disponível sobre aquele tema e aí eu consigo fazer a leitura de toda essa literatura. Porque senão é muita coisa. Então, essa busca é bem importante. Um dia pode ser feito um tutorial só sobre busca de artigos. Depois eu faço a organização do cronograma da escrita. Eu também apresento um método de fazer isso no outro vídeo, que eu já citei. Essa organização de cronograma eu tento que seja extremamente realista, não seja utópico. Eu não vou achar que eu vou escrever um artigo científico em 2 semanas. Então, a ideia aqui é que realmente a gente faça um planejamento dentro das nossas possibilidades. Eu acho que para um artigo ficar muito bem escrito, 6 meses é o suficiente. Mas eu acho viável em 2 meses escrever um artigo. Então, depende do fôlego, depende da disponibilidade do tempo e também da desmistificação de que a gente precisa um dia perfeito de várias horas para escrever. O dia perfeito não existe, pode nunca chegar, o dia livre, 24 horas livre que eu vou ter para escrita. Então, não vai acontecer isso. Então, use 1 hora do dia, use a técnica de escrever 5 linhas por dia e aí você vai conseguindo escrever junto com as suas outras atividades. Inserir a escrita nas outras atividades é mais fácil do que você priorizar somente a escrita, porque a gente tem tantas outras coisas na nossa vida que deixar só a escrita acaba não sendo às vezes viável. Agora, até retificando uma coisa que eu falei antes, você prioriza a escrita dentro da sua vida e não deixar só a escrita, que isso vai ser muito difícil. Depois eu escrevo a introdução e a metodologia meio juntas. Na verdade, como eu trabalho muito com projeto antes de fazer a pesquisa, o artigo acaba sendo um encadeamento do projeto, fica um pouco mais fácil de escrever. Mas se eu vou escrever um artigo direto, eu vou para a metodologia geralmente em primeiro lugar. E a introdução eu vou escrevendo um pouco junto com a metodologia. Porque conforme eu vou escrevendo e vou lendo sobre a temática, eu vou tendo ideias da metodologia. E aí eu vou conseguindo criar minha metodologia para aquele, tema, trazendo uma novidade
no que diz respeito àquela temática. Isso eu faço um bloco da introdução com metodologia e um bloco de resultados, discussão e conclusão. Esses 3 pontos eu quase escrevo juntos. Na verdade, ele tem uma lógica. Primeiro é resultado, depois discussão e por fim conclusão. Agora eu vou escrevendo um pouco de cada, porque eu consigo ter uma ideia do resultado e eu já vou trabalhando em cima da discussão e por fim eu consigo chegar na conclusão. E aí eu faço uma outra coisa, eu já trabalho com as referências bibliográficas nesse momento. Enquanto eu estou escrevendo desde a metodologia e introdução, eu já faço essa escrita. Porque eu não deixo para o final, porque geralmente é um trabalho muito maçante, é um trabalho técnico que não é todo mundo que gosta de fazer. Então, se você dilui isso ao longo da escrita do artigo, é muito mais fácil e rápido do que você deixar, às vezes, 25 livros e artigos para você fazer e colocar nas normas daquela revista. Então, é bem difícil, vai te levar, às vezes, 3, 4 dias só fazendo isso, e além de ser um trabalho mais maçante. Então, eu particularmente prefiro já escrever ao longo da escrita do que deixar isso para o final. Mas aí cada um. Quando eu acabo de escrever sobre isso, eu vou escrever o título e o resumo. Então, o resumo é a última parte da minha escrita, porque eu já vou ter todo o artigo pronto, eu vou conseguir sintetizar aquela ideia, como eu falei no início, bastante sobre o resumo. O resumo ele tem que mostrar para o leitor a sua pesquisa e ele vai ter que vender o peixe, eu brinco, sobre o seu artigo. Ele tem que ser interessante, ele tem que mostrar que aqui veio e ele é a porta de entrada do seu artigo. Então, eu gosto de escrever no final, acho que nem tem como escrever no início. E o título, eu faço a mesma coisa. Como eu falei, não sei se eu falei no início dessa palestra ou se foi na outra, o título, muitas vezes, eu escrevo 4, 5 vezes. Eu escrevo 5 títulos diferentes. Tem autores, e até eu tirei de um blog um fluxograma e o mapa mental de um blog que fala sobre a escrita de artigo científico também. E ele coloca assim que cada artigo ou cada material escrito deveria ter 25 títulos, para que a gente possa escolher o mais certeiro. E eu não chego nessa exaustão, embora seja uma técnica interessante. Geralmente eu faço uns 5 títulos, para palestra, para artigo, enfim, porque a gente vai entendendo melhor aquele contexto e a gente consegue mostrar um título mais adequado no final da pesquisa. E aí, depois que eu fiz tudo isso, eu fecho o computador e eu levo uns 2 dias para poder rever esse artigo, 2, 3 dias. E aí, depois disso, eu faço essa primeira revisão. Então, eu leio o artigo para achar erros que, porventura, eu não tenha visto. É muito comum, quando a gente entra a fundo no artigo, ficar cada vez mais difícil a gente encontrar erros. Então, essa revisão, depois de uns 2, 3 dias no mínimo, ajuda que a gente se distancie um pouco desse artigo. E aí seja mais fácil fazer a correção do texto. Aí eu já corrijo ele, primeira correção é depois da minha primeira revisão, e aí eu dou esse texto para uma outra pessoa corrigir. Então, essa revisão geralmente é para uma pessoa próxima a mim, que geralmente é minha dupla, o Will, que acaba fazendo esse primeiro trabalho. Então, ele lê para mim, aponta o que ele não entendeu, aponta o que falta dar uma aprofundada, aponta o que ele achou que está errado ou que não gostou. E aí, a partir desses apontamentos dele, eu faço uma nova correção do texto. Fecho, deixo mais uns 2 dias, ou 1 dia, nesse até não precisa tanto, faço uma nova leitura, dou uma melhorada se necessário, e aí eu envio para a revista. A revista vai fazer a sua primeira revisão, vai me mandar, eu vou fazer essa leitura e vou corrigir o texto, e aí eu vou enviar novamente, quantas vezes forem necessárias. Às vezes vai precisar mais vezes, às vezes em 2 revisões já finaliza o texto.
Uma coisa que eu sempre falo: não fiquem frustrados ou chateados se a revista mandar várias vezes, ou se for o caso de um verbete, ele seja mandado várias vezes. O intuito dessa fase é que vocês tenham um texto melhor. E às vezes a ideia do trabalho, do texto está muito boa, mas precisa de alguns ajustes para determinada publicação. Então, não fiquem contrários ao revisor ou frustrados achando que não escrevem bem, porque não é isso. A ideia é que o texto seja realmente de excelência. Então, é importante que façam isso quantas vezes forem necessárias. Às vezes, em poucas vezes vai ser necessário, em outras vai realmente precisar um pouco mais. E eu gosto sempre nem sempre é possível, mas eu gosto muitas vezes de conversar com o revisor pessoalmente. Aqui no verbete isso é possível, tá? Na verbetografia é possível. Na revista científica isso não vai ser possível, porque muitas vezes a maioria das revistas tem avaliação às cegas. Então o revisor recebe o seu artigo e não sabe de quem é, para realmente não ter um viés aí dele te conhecer ou saber quem é a pessoa que ele está revisando o artigo, porque geralmente tem um aceite ou não desse artigo para a revista. Na verbetografia, por exemplo, um exemplo bom é que a gente pode conversar com o revisor e ele te explica: isso aqui não está adequado, isso aqui pode mudar, e aí você pode fazer os ajustes necessários para o teu texto ficar melhor. No geral é isso. Eu vou falar o meu e-mail para vocês, porque não vai estar disponível aqui. fabianacarvalho.foz@gmail.com. Então, quem tiver interesse nos slides que não estão presentes na palestra, pode me mandar o e-mail que eu mando a palestra para vocês, os slides da palestra. E eu vou mandar também alguns livros que eu selecionei para apresentar para vocês. Um deles é o manual do texto dissertativo da Julieta Mendonça, que é muito bom. Eu não li ainda todo, mas eu folhei bastante o livro e eu vi que tem alguns exercícios ao final que eu também não realizei, mas ele é um livro que eu já acho que dá para a gente usar bastante para a escrita conscienciológica. Ela fez esse livro com base para a escrita conscienciológica ou não. Também dá para usar se for para um artigo convencional. Então é o manual do texto dissertativo, acho que vale a pena. E eu trouxe 2 livros também, que é o Fundamentos da Pesquisa Clínica, da Hania State, da editora Artimed, que é um livro de pesquisa clínica, né, da área da saúde. Eu utilizo muito, como eu sou pesquisadora da área da saúde, eu uso muito a pesquisa clínica. E eu acho que a pesquisa clínica pode ajudar, sim, a que a gente melhore a autopesquisa, porque acaba tendo alguém que está sendo mensurado, avaliado. No caso da autopesquisa, somos nós mesmos. No caso de uma pesquisa clínica, são outras pessoas. Então, eu acho que dá para a gente utilizar algumas coisas ou ter ideias de metodologia também nesses livros. E esse aqui é um livro bem básico, principalmente para quem está começando. Eu vou passar direitinho a bibliografia nos slides, então quem quiser pode também pedir que eu mando. E o último livro é Delineando a Pesquisa Clínica, já também de um grupo de autores, também da Artimed. Esse livro aqui já é um livro mais profundo para quem pesquisa a parte clínica médica, enfim, área da saúde. Quem quer se aprofundar nesse tema, esse é um bom livro. Eu gosto muito dele porque ele nos dá uma visão abrangente também de escrita de artigo. E eu gosto bastante dele, uso muito esse livro. Então, é uma dica para quem tiver interesse em aprofundar. Se você não tiver interesse, com dicas, muitas vezes com tutoriais na internet, hoje tem muitas opções, também vale a pena. E por fim, pedindo ajuda a amigos, pedindo ajuda até para quem tem experiência, professores.
as pessoas hoje estão bem disponíveis, principalmente com a internet, hoje em dia é muito mais fácil. Então, eu também me ponho à disposição de quem tiver interesse. A minha ideia é de ajuda mútua. Eu também tenho dificuldades de escrita e não é fácil escrever, eu sei disso. Manter rotina de escrita, manter o foco nisso é extremamente difícil. Não é impossível, porque muitas pessoas escrevem, eu escrevo também, só que eu sei da dificuldade realmente que é manter esse foco. Então, eu estou à disposição para quem tiver alguma dificuldade ou quem precisar de ajuda, ou olha, eu tenho essa ideia de tema, tem alguma forma de ajudar. De uma maneira geral, nós estamos fazendo esses tutoriais e essas palestras justamente para ajudar, mas se ficou alguma dúvida da palestra ou até mesmo uma ajuda mais individual, entre em contato, porque só assim que a gente vai conseguir vencer essa dificuldade inicial, principalmente do primeiro artigo. Bons trabalhos a todos e espero ler os artigos de vocês em breve. Muito obrigada!